Meus caros irmãos e irmãs, a paz e o amor de Jesus Cristo e a bênção de Nossa Senhora nos acompanhe durante todo o dia de hoje. Bendito seja Deus pelo dia de hoje. Depois de nós celebrarmos a festa da exaltação da Santa Cruz e as dores de Maria, hoje a família francisclariana, ou seja, a família franciscana e as irmãs Clarissas celebram a festa dos estigmas de São Francisco de Assis no Monte Alverne. Celebram hoje a recepção das chagas de Cristo na pessoa de São Francisco. É a expressão máxima da contemplação infusa receber os estigmas do Senhor. E São Francisco, que é considerado o santo que mais se aproximou de Cristo na terra, e quem o diz isso é a própria Igreja, depois de passar por conflitos, sentiu necessidade de afastar-se um pouco dos filhos espirituais e, na companhia de Frei Leão, subir ao Monte Alverne e ali ficar em oração, e ali ficar na solitude, e ali ficar na contemplação dos mistérios de Cristo. Segundo os estudiosos, a ordem estava dividida. Alguns frades queriam bibliotecas, queriam o aumento de bens da ordem, queria mais publicidade, diríamos hoje, e o pai seráfico queria a santa pobreza como expressão do seu instituto, da sua comunidade, da sua ordem, e não o contrário. E ele, compungido como fundador, pai se sentindo até mesmo traído no coração, para não guardar mais mágoas dos filhos, ele vai para esse retiro e ali recebe, do anjo alado, as chagas das mãos, dos pés e do lado. São Francisco começa agora a verdadeira subida do Monte Calvário, porque depois dos estigmas, seus sofrimentos começam a ser agora sofrimentos de purificação em preparação do encontro com o esposo, o noivo celeste das bodas, Ele agora passa a viver a perfeita alegria no dizer de Tomás de Celano. Ele passa agora a ter para com Jesus a intimidade própria daqueles que viveram em plenitude a concepção de um Deus com quem se pode falar, com quem se pode caminhar. Para São Francisco, Jesus era um ser íntimo, era uma presença constante, era o amigo, era alguém com quem ele partilhava a vida e os dissabores. Jesus não era alguém nas altaneiras, mas nas mais íntimas, habitações do ser, ali estava Jesus como príncipe, rei, Senhor. O amor de São Francisco por Jesus e o amor de Jesus por São Francisco foi tão grande que mereceu a junção dos dois nas chagas. Quem ama sofre pelo amado, quem ama sofre com o amado, e por isso as chagas são expressões de amor, de dor, de unidade, de compaixão. Nós todos conhecemos aquela imagem célebre de São Francisco tirando Jesus da cruz, já com um braço de Jesus no ombro dele. Aquela, eu acho que é a imagem mais significativa, do pobrezinho de Assis. Eu gosto muito de ver aquela estampa, aquela imagem até do pai seráfico tirando Jesus da cruz como se quisesse passar para si a sua paixão e morte, tomar para si os seus sofrimentos, a sua agonia. Então, hoje é dia de nós pensarmos em São Francisco de Assis, você que é devoto, eu que sou devoto, e mais do que devoto, me considero filho, porque meus primeiros conhecimentos de vida religiosa foi com a ordem capuchinha, franciscana capuchinha, os frades de Messejana, quando era superior da casa, o Frei Geraldo, que hoje é Dom Geraldo, Ali fui acolhido para instrução por mais de um ano, através de orientações com Frei Geraldo, com Frei Sabino, com Frei Benoni, e eu na minha família tenho
um tio franciscano capuchinho, que já voltou à casa do pai, é meu tio-avô, Frei José de Manaus. De maneira que a experiência, não é, franciscana de Deus, eu tive no início da minha vocação. Depois, refletindo, crescendo, eu descobri que o meu lugar era a espiritualidade carmelitana, mas eu trouxe comigo toda a herança franciscana capuchinha e não esqueço de forma nenhuma. E tenho a felicidade de ter um grande amigo capuchinho, irmão de alma e coração, que é o nosso muito amado, conhecido, querido, grande pregador do Evangelho, Frei Wilter Malveira. Então, a todos os franciscanos conventuais, a todos os franciscanos capuchinhos, as irmãs Clarissas capuchinhas e todas as congregações ligadas ao ramo franciscano, os nossos parabéns, orações, congratulações e unidade nessa festa dos estigmas do Pai Seráfico. São Francisco, meus irmãos, olhou o sofrimento na perspectiva redentora, não de vitimismo, não de culpabilidade, não de esmagamento da mão de Deus sobre ele, mas como um dom, uma oferenda. Não se esqueça que São Francisco era um nobre, era um rapaz da mais alta sociedade, filho de Pedro Bernardone. Era rapaz de vida boêmia, de muitos amigos, não é? Sua conversão acontece em um caminho justamente para uma batalha, e a intenção era a vaidade de ganhar, era a vaidade de estar entre os vencedores, e ali lhe acontece o encontro fenomenal com a pessoa de Jesus, e São Francisco volta sim vitorioso, mas na batalha contra o próprio eu, na batalha contra as próprias vaidades. Ele volta jesusificado, ou seja, transformado em Jesus. E a partir daí reúne em torno a si outros rapazes que também comungam do seu ideal, pelo menos os primeiros que beberam na fonte, né? Logo após vem a gloriosa Santa Clara, também nobre, de estirpe real, que foge de casa pelos fundos da casa, tendo que enfrentar um grande portão coberto, né, por madeiras, para não poder fugir, e vai se unir ao Pai Seráfico, iniciar assim a vida das irmãs pobres de Santa Clara. Por isso que nós, que somos cristãos católicos, quando olhamos para a figura de São Francisco, o pobrezinho de Assis, como diz Carlos Carreto, não é? Nós vamos nos identificar com aquele que hoje é e representa para nós o modelo perfeito de imitação do Evangelho, da pessoa de Jesus. São Francisco não estava brincando de Evangelho, não estava brincando de ser católico. A igreja passava realmente uma crise moral em sua época, e ele desafia essa crise vivendo a kenosis, o despojamento, abraçando a pobreza, tanto que edificou muito o bispo, que viu nele um atestado vivo do que seja ser cristão. E ele vai ao Santo Padre quando vai pedir autorização para a sua ordem, o direito da santa pobreza como estilo de vida, como sinal vocacional de vida, como um emblema de consagração pessoal. Por isso que ser devoto, ser filho espiritual de São Francisco é optar pela simplicidade em todas as coisas, objetivar o simples, qualificar o desqualificado, amar as coisas pequenas. Nossa mãe, Santa Teresinha do Menino Jesus, é a baluarte maior da nossa comunidade. Ela tinha uma devoção profunda por São Francisco, tanto que o seu nome batismal, o seu nome civil, era Francisca Teresa Martin. Pouca gente sabe disso. O nome civil de Santa Teresinha era Francisca Teresa. Ela tinha um amor imenso pelo Pai Seráfico. E ela cita isso na História de uma Alma, e também existe essa referência no livro Conselhos e Lembrança e nos escritos, né, nos últimos colóquios. São Francisco é para nós escola, é plataforma de voo para Deus. A espiritualidade franciscana é útil a toda a igreja, é necessária.
Não há quem diga que não precise do exemplo de São Francisco. Não há quem diga que não precise beber nas fontes franciscanas e clarianas para uma melhor vivência do seu próprio carisma. O nosso carisma carmelitano nos alegra, regozija e nos faz sentir igreja, mas é indispensável o elemento de figuras como Francisco e Clara, não é? Como Agostinho, como Antão do Deserto, figuras como Edvirges, Edgarda, Bernardo de Claraval, Charles de Foucault, né? Teresa de Calcutá, Dulce dos pobres. Os santos são como que anunciadores, mas eles são verdadeiros vivenciadores do que pregam. Não se entende uma pessoa que prega uma coisa e vive outra. O nome disso é hipocrisia, não é? Então, hoje, nos unirmos à família franciscana significa dizer que esses estigmas que doíam em São Francisco, esses estigmas que machucavam o corpo de São Francisco, trouxeram para nós graças. E são verdadeiras advertências para um estilo de vida que agrade Jesus. A pobreza tem duas dimensões, a pobreza exterior e a pobreza interior. A exterior é a simplicidade, é o conformar-se, né? Como Carlo Acutis, se eu tenho 2 pares de sapato, de tênis, eu não preciso de 4. Se eu tenho 2 casacos para frio, eu não preciso de 10. Esse é o pensamento do nosso próximo santinho, né? Carlo Acutis, que será beatificado. E por quem eu já tenho um amor profundo e estou lendo todos os livros que consigo dele, em outros países também. A pobreza exterior é a limitação da vanglória, a limitação da luxúria, a limitação da vaidade, do querer aparecer, do querer brilhar, do ultrapassar os outros em bens materiais, em acumular bens que muitas vezes, na hora da maior necessidade, não nos servem, não nos ajudam, não nos amparam. A pobreza interior é a kenosis, é o esvaziamento, é a identificação com a pessoa de Jesus, é o espelho da alma, como diz Santa Teresa d'Ávila. A pobreza interior é a simplicidade, humildade, não é? É o esquecimento de si mesmo em função dos outros e de Deus. A pobreza interior é o ser pequeno, como Teresa de Lisieux, a pequena via, a pequena vereda. É o nada buscar a não ser Deus mesmo e sua glória sempre. A pobreza interior significa que nós nos alegramos com as graças obtidas a partir do nosso batismo e nos sentimos pessoas regeneradas em Cristo e por isso precisamos do que é necessário para viver. A pobreza interior é a sensibilidade com a humanidade, é o sentir com o que sofre, é o ingressar na dor do outro, é tomar parte nas dores mundiais, universais, como essa pandemia, como as queimadas, como as guerras do Oriente, não é? Como a aprovação do aborto na França. A pobreza interior é esse não se contentar com o que nos propõe a sociedade, duvidarmos dos bons projetos das sociedades para a felicidade humana. É ficar com um pé atrás quando algo não nos aparenta ser evangélico, ou seja, cristão, vindo dos evangelhos. Então, de um modo muito especial, o Pai Seráfico é o grande mestre na sua humildade, que pretensão para isso ele não tinha. São Francisco se sentia o nada. São Francisco se sentia o diminuído, o fragmentado na pessoa de Jesus. Se tem uma coisa que nós não vamos encontrar em São Francisco, é alguma atitude que não seja docilidade. Foi justo na hora precisa, manifestou sua autoridade na hora precisa, mas sem perder a doçura. Por exemplo, a gente lê Santa Teresa, tudo bem, é uma santa canonizada pela Igreja, doutora da Igreja, mas Santa Teresa era severa, Santa Teresa era mulher dura, não é? A gente percebe nos escritos que ela tinha muito pouca ternura, mas isso não fez dela menos santa, mas que ela era uma mulher dura, era.
não é? Tinha respostas assim bruscas. A gente lê nas cartas dela que ela não era uma mulher fácil, não, mas ela lutou até o último instante contra o temperamento, não é? Contra as astúcias da personalidade. O sangue lhe corria, não é? Espanhol nas veias. Então Santa Teresa d'Ávila não é uma santa que nós possamos dizer que era uma santa doce. Era uma santa firme, rigorosa. Mas por quê? Porque cada santo é santo naquilo que lhe é peculiar. Você pega Santa Teresa d'Ávila e pega Santa Teresinha, você vê a diferença das duas. E ambas são santas, não é verdade? E ambas são mulheres que trouxeram para a igreja e o mundo o novo. Então a gente olha para São Francisco e vê o pai da delicadeza, da simplicidade, da comunhão com a natureza, com o sol, com a lua, com as estrelas, a ponto de chamá-los irmãos. E isso não era naturalismo, isso não era doutrina oriental, panteísmo, não. Ele via na irmã lua, Deus, no irmão sol, Deus, no irmão pássaro, Deus, no irmão córrego, Deus, coisa que a gente às vezes não quer ver nem achar. Por isso São Francisco é um santo ecológico nessa dimensão, não como outras religiões querem levar, que ele deusificava essas coisas, não. Se há um santo fiel à igreja, fidelíssimo, é São Francisco. Então, parabéns hoje à família franciscano-clariana, né? Aí a família daqueles que são os filhos legítimos do Pai Seráfico. E obrigado por dividirem conosco esta alegria. Obrigado por ministrarem essa alegria francisclariana a toda a igreja. Vamos pensar hoje que aquelas chagas são sinais de amor, gratuidade, unidade, né? E perene, não é? União mística do Pai Seráfico com a pessoa de Jesus, que chega ao ponto de condividir as chagas. Isso é que é intimidade divina. Não procure outra coisa. São Francisco quer tomar parte. Ele deseja ser, com Jesus, uma hóstia viva, um holocausto perfeito, uma oferenda de amor, numa integração de si mesmo. Não quer reservar nada para si, ele dar tudo. Não é? Não quer guardar para si a mínima coisa. Ele quer estar inserido em Jesus a qualquer custo, a qualquer preço, e isso todos os dias. Você que já leu as obras completas de São Francisco, você que já leu os grandes tratados sobre ele, verá que São Francisco não teve um dia fácil sequer em sua vida, mas ele sublimava a partir da experiência focal de Jesus. Ele sublimava a dor, sublimava os sofrimentos, sublimava os desgostos. Na pessoa de Jesus, unificava seu sofrimento ao de Jesus e então ganhava outra visibilidade. Então aquilo que vinha para derrubá-lo, destruí-lo, tirá-lo da comunhão com Jesus, caía por terra, porque o santo era apaixonado pelo mistério das dores de Jesus, o Cristo sofredor, não é? Jesus, o estigmatizado, agora divide esses estigmas com quem ele ama. São Francisco é modelo de amor esponsal. Você conhece o amor esponsal? Ter Jesus como noivo. Olha, isso não tem nada a ver com sexualidade, com sexualismo. Outro dia eu estava ministrando uma pregação sobre isso e no intervalo um rapaz disse que se eu não deveria voltar e refazer aquela história que Jesus era nosso noivo, que aquilo era muito pesado, podia sugerir alguma coisa de imoral. E eu garanto a vocês que estão me ouvindo, eu não sou nenhum santo, eu só não dei neste rapaz por amor a Jesus. Como que uma pessoa tem coragem, após uma pregação, vir dizer que imaginar Jesus como noivo é algo imoral, indecente, impuro? Jesus é noivo místico. Nós é que temos que purificar nossos pensamentos, sabe? Nós temos que passar com o sangue precioso de Jesus na nossa sexualidade toda, pintar toda a sexualidade, o muro da sexualidade. Porque ter Jesus como noivo não tem nada de imoral, indecente, como disse o rapaz. Ó, bem-aventurada alma que tem em Jesus, o seu noivo.
Lá no Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, o meu amado é o mais belo entre 10.000. Ele é o noivo da igreja, eu sou a igreja, então Jesus é noivo de minha alma. São Francisco e Santa Clara viveram o amor esponsal. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz viveram o amor esponsal. Santa Teresinha e Santa Elizabeth da Trindade viveram o amor esponsal. E este amor esponsal é ter Jesus como noivo de nossa alma, num matrimônio místico de amor sacramental, espiritual, oracional, em que tudo em nós lhe pertence e tudo que é dele é meu. Foi isso que Francisco viveu e Clara. Por isso São Francisco é modelo de amor esponsal pelo noivo que é Jesus. Ele ardia em amor pela personalidade de Jesus. Ele se consumou neste amor. Ele deixou-se impregnar por este amor. Ele usufruiu deste amor em plenitude ao ponto de lhe merecer as chagas. São emblemas sagrados do amor esponsal. São sinais intuitivos de um amor concreto. Chagas produzidas por um amor que só santifica. Por isso que eu disse que depois das chagas, e os nossos irmãos franciscanos podem confirmar, começou a subida para o Calvário, porque agora ele tinha tomado posse do mistério da paixão de Jesus para si. E então tudo que sofreu até a morte, ele vai colocando, como diz Santa Teresinha, no banco do amor, no capital de graças, para chegar à consumação deste amor. Não queria nada para si, tudo entregue, numa oferenda perfeita, num holocausto sem igual, para que hoje a ordem franciscana fosse o que ela é hoje, um fenômeno vocacional de atração de tantos rapazes e moças que, embebidos com o suave, vinho da santa vocação franciscana contemplativa, vão em busca dos frades e das monjas clarianas e das congregações que vivem o carisma franciscano. Então, irmãos e irmãs, passemos o dia de hoje na alegria dessa festa, que não é só dos franciscanos, eles dividem conosco os estigmas de São Francisco. Você que vai a Canindé e chama tantas vezes meu São Francisco das Chagas, às vezes sem saber o que está dizendo, Pensa que é sobrenome, Francisco das Chagas, Pensa que é o sobrenome. Francisco que recebeu as chagas, como doíam, como lhe deveria causar torturas, que noites insones, que madrugadas dolorosas em lágrimas, mas entendamos, nada de depressão, tristeza, angústia, horror, comunhão. É possível que São Francisco em algum momento tenha pedido a Jesus que aliviasse, mas ele sabia que estava participando de um mistério que ultrapassava a carne, que se perdia no mundo do infinito. E como diz Elizabeth da Trindade, o infinito tem possibilidades inesgotáveis para a nossa imaginação. Eu gosto de imaginar São Francisco sentado no céu, bem do ladinho de Jesus, Isso é uma ideia minha, tá certo? Eu imagino o Pai Seráfico sentado do lado dele, do tipo assim, braço com braço. A gente agora não está se saudando por causa da pandemia, O oi é com o braço ou com o canto da mão. Eu imagino o Pai Seráfico sentado do ladinho de Jesus do templo. Ele é o meu amado. Eu fiz dele a minha vida, o objetivo central da minha personalidade, o estímulo maior do meu caráter. Eu fiz dele o tudo da minha afetividade, o tudo da minha sexualidade, o tudo da minha sensibilidade. Eu ingressei em Cristo e Cristo ingressa em mim. E agora, como diz a canção, ninguém sabia se Cristo eras ou se eras Francisco. Nós cantamos no canto das Romarias, Então hoje é um dia muito feliz. Eu que sou de espiritualidade carmelitana da antiga observância, você que talvez é agostiniano, dominicano, beneditino, diocesano, missionário, religiosos de todas as inúmeras congregações, que são como que flores no véu de noiva da igreja, dizia Paulo VI, as congregações e ordens são como flores no véu de noiva da igreja. Então hoje se alegre, se você vai à Eucaristia, comungue em união com esta verdade,
os estigmas do Pai seráfico, as chagas dolorosas, amorosas, as chagas esponsais de Jesus na pessoa de Francisco, produzindo em nós piedade e aumento de fervor. Hoje é um dia de muita alegria. E que bom que isso aconteça, né? Numa quinta-feira, unindo as chagas à Eucaristia, numa sintonia perfeita da liturgia com o dia a dia. Parabéns mais uma vez à família franciscana clariana que nós conhecemos e amamos. Bendito seja Jesus na pessoa de São Francisco. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.